Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast A Vida no Esporte. Nós temos como pilares desse podcast falar sobre saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. Nós estamos no início do ano de 2025 recebendo convidados de altíssima qualidade com muita riqueza de conteúdos. Qual é a nossa proposta? Realmente levar conhecimento para você. E eu vou deixar para esse cara aqui, o meu amigo, o doutor Carlos Alexandre. Eu te chamo de doutor, eu te chamo de Carlos e eu fico bem à vontade com você. Olha só, eu sei que essa parte, esse momento, ele é muito especial, onde a gente apresenta os nossos convidados, onde a gente está interagindo com o nosso público, aqueles que acompanham o podcast, mas, na verdade, nós não temos peso nenhum na participação hoje do nosso convidado. Nós temos uma pessoa que está aqui no estúdio com a gente, que foi por culpa dela, a responsabilidade toda dela, que nós estamos recebendo o nosso convidado aqui, como você fez comigo a semana passada, eu vou fazer com você agora essa semana. Vou deixar para você apresentar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo ao podcast A Vida no Esporte. Com certeza, Ricardo, hoje nós não temos a responsabilidade nem essa culpa de trazer esse convidado. Pelo contrário, nós que iremos aprender com ele, que ele é um nadador. E a responsável desse convidado estar aqui hoje, nada mais nada menos que a minha esposa, Tatiane. Aí, Tati, Aí. eu aplaudi você, Tati. Você foi demais. E eu não vou falar o nome do convidado, mas ela é sua fã. Ela aprende muito com seus vídeos, com seus conteúdos nas redes sociais. E ela aprendeu a nadar melhor depois que ela começou a te acompanhar. Carlos, você está falando de quem? Hoje o nosso convidado especial é o Conrado. Seja muito bem-vindo, Conrado, ao podcast A Vida no Esporte. Seja bem-vindo, Conrado. Gente, prazer. Obrigado. Prazer imenso estar aqui. Assisti o primeiro podcast que vocês fizeram com o Ricardo. Depois assisti, vários podcasts para aprender um pouquinho mais sobre esse mundo, porque eu nunca fiz um podcast. Então, obrigado pelo convite. É o primeiro. Olha só, olha, legal, hein? O nosso podcast sempre direciona isso, e impulsiona os entrevistados a quebrar essa barreira. Eu me lembro de cara, assim, desculpa Conrado te cortar, do Gustavo Henrique. O zagueiro do Corinthians, que nunca tinha participado, ele estava apreensivo para participar. Quando ele sentou aí, cara, ele fluiu e foi embora e falou assim, cara... Que tranquilo. que bacana que foi. Não, eu espero contribuir de alguma forma para vocês. Com certeza. Obrigado, Tati. A gente se esforça muito para ensinar natação dentro de um mundo que é mais questão de segurança. Eu sou atleta de alto rendimento, eu sou profissional de natação, Você é preparador físico também. Sou preparador físico formado. Então, eu carrego a natação nas minhas costas desde que eu tenho 15 anos de idade. Que foi quando eu comecei a treinar e também a dar aula. Nem podia dar aula, mas eu já dava aula com 15 anos, já ajudava aqui, pega a criança ali. E aí foi crescendo, foi desenvolvendo. Com 17 eu não podia assumir turma, mas eu já tinha turma de adulto, turma de criança, turma de terceira idade, hidroginástica. Então a natação mudou a minha vida. E nada mais justo do que eu trazer para as pessoas aquilo que me mudou, uma forma de mudar a vida de outras pessoas. Então, por exemplo, a Tati falou que aprendeu muito comigo de uma maneira online. Então, a gente pode trazer a natação, que apesar de ser estranho falar, aprendi natação online, mas a gente consegue, se você se vira dentro da piscina, você consegue nadar e consegue aprender só com o vídeo do YouTube, ou com o curso que a gente tem, ou com a nossa consultoria. Eu, com certeza, eu vou assistir esses vídeos agora seu no YouTube para eu aprender a nadar de vez. Mas fica aqui o convite, tá? Se vocês quiserem, a gente pode marcar consultorias, assessoria, para a gente fazer e começar a nadar e ver o desenvolvimento mesmo. Porque natação é questão de saúde pública, na minha visão. Se a gente não sabe nadar e cai numa piscina, cai no rio, tem uma enchente, morre afogado. E isso é muito, muito preocupante. E eu acho que, hoje a gente sabe que no Brasil a gente tem, é o segundo país, maior país no mundo, que vai ter piscinas residenciais. Eu já tive aluna, que a mãe, eu arrepio de falar. A mãe uma vez chegou pra mim e falou assim, Conrado, obrigado. Minha filha de 6 anos apareceu hoje ensopada na sala, com a bonequinha na mão, e falou assim, cara,
olha aqui. Eu resgatei a bonequinha que tava no fundo da piscina. A mãe não viu. Eu tô arrepiado, cara, porque do nada me lembrou, tá? A mãe não viu. A menina ela tava dormindo, a mãe tava dormindo, a menina pulou dentro da piscina, pegou a boneca no fundo da piscina, saiu, e eu tinha ensinado essa menina a nadar. Uau, cara. Com 6 anos de idade. Fantástico essa história. E, cara, todo mundo precisa saber nadar. Todo mundo precisa saber nadar. E quanto mais pessoas a gente trouxer pra esse mundo da natação, por mais que seja só... Não é competitivo, não tô falando de competitivo, não. Mas só pra aprender a nadar, aprender a se virar, na parte de natação, a gente consegue salvar muita gente, muita vida. Ô Conrado, a gente vê paixão nos seus olhos e o amor quando você fala de natação, né? É a mesma coisa pra quem gosta de futebol, pra quem advoga, pra quem faz o podcast. Mas quem é o Conrado na sua essência? Onde o Conrado nasceu? Quem são os pais do Conrado? O Conrado começou a nadar com 15 anos, mas quem incentivou o Conrado a praticar a modalidade natação? Tá, legal. Eu sou nascido em Lisboa, sou de pais brasileiros. Você é português? Mas eu não sou português, eu sou brasileiro. Porque eu nasci lá e já vim pra cá. Vim pra cá com 2 anos. E com 2 para 3 anos, minha mãe colocou eu e meu irmão pra nadar. E a gente se virava na piscina, brincava. Com 5, 6 anos, eu lembro de a gente ter ido numa festa de escola. E a professora falou, você nada, né? Nada pra eu ver um pouquinho. Eu olhei pra professora e falei assim, qual estilo você quer que eu nade? Com 6 anos de idade. Pode ser o medley, que é o meu favorito? Ela ficou olhando, tipo assim. Aí minha mãe me interrompeu, né? Falou, não, Conrado, pode não medley. Nadei sem medley. Fui de borboleta, voltei de costa, fui de peito, voltei de cravo. Com 6 anos? Com 6 anos. Porque com 6 anos eu já nadava, já fazia todo. E já tava começando a competir. Só que daí, por várias questões da vida, a vida me separou da natação. Eu sempre fui muito do esporte. Minha mãe e meu pai sempre foram do esporte. Meu pai chegou a jogar no Santos na categoria de base. Olha só. A minha mãe já Que foi... ano? Lembra? Muito tempo. Muito tempo. Eu não sei exatamente, porque meu pai já é falecido. Faleceu quando tinha 12 para 13. E minha mãe jogava basquete. Então, jogos regionais, assim, minha mãe fala... Família de esportistas, Minha mãe cara. se orgulha de ter batido na Hortência. Porque minha mãe tem 1,75 m. Minha mãe dava os jogos de corpo na Hortência nos jogos regionais. Então, assim... É um contato muito físico, muito corpo a corpo, né? Seu físico basquete, o tempo todo, basquete, precisa, né? Então, óbvio, levaram de lavada. Minha mãe de Itapira, meu pai de Mojimirim. E a minha família sempre foi de esportistas. Eu jogava, né? Quando podia, não dependia do corpo para trabalhar, jogava futebol, jogava basquete, jogava vôlei, treinava todos os esportes. Atletismo, sempre fui do esporte. E minha mãe sempre disse isso. O esporte salva vidas. É verdade. O ambiente do esporte salva verdade. vidas. Tira da droga, Aham. tira da noitada. Cara, o esporte salva a vida, Te transforma educa, a vida. te dá disciplina, foco, né? Foco. Eu desculpa te cortar, mas aqui você fala realmente, e é isso. A gente que também vive o esporte, né? Eu vivi profissionalmente, hoje já não, mas eu também amo o esporte. Eu gosto de jogar tênis, eu me divirto, eu gosto de jogar um futevôlei, o futebol nem se fala. Até hoje a gente se diverte com os amigos. Mas quando você fala sobre isso, de fato, concordo 100%. O esporte, independentemente da modalidade, ele é um agente de transformação. Perfeito. Né? Ele dá para aquele que, de repente, não consegue enxergar a oportunidade no mundo, mostrar para ele que, olha, através desse talento, se você realmente tiver foco, se você tiver disciplina, se você for esforçado, se você for dedicado e se você reunir um pouquinho só de talento alinhado com o trabalho, você tem grande chance de você conseguir estar no alto rendimento, de conseguir um espaço, de mudar a sua vida, de mudar a vida das pessoas que estão em seu entorno. Isso é um fato, acontece com muitas pessoas. O esporte move, né? Ele move. O esporte move. E esse movimento vibra, não sei pra você, mas na minha célula vibra. Eu tenho vontade de chegar no final de semana, eu tô cansado, não quero... Não, eu quero jogar bola, eu quero jogar vôlei. Eu não posso, porque a gente corre risco de machucar e a gente depende de corpo pra trabalhar. Pra trabalhar. Mas a minha vontade é praticar alguma coisa. E eu falei, eu sou hiperativo. Minha mãe corria com 6, 7 anos de idade, ela tinha que enfiar a comida na minha boca, enquanto eu corria de brincar de pega-pega com meu irmão. Porque senão a gente não comia, não parava pra comer. Jogava bola das 6 da manhã às 10 da noite, todo dia. Cara. Jogava futebol, jogava vôlei, jogava basquete.
A gente tinha... Eu morei em Jacutinga, que é uma cidade pequenininha. Jacutinga, conheço. Cara, do Joguei coração. com alguns amigos de lá e que cara, legal. eu lembro do Alan, lembro do... bom, eu não vou lembrar do nome dele agora, mas a gente chamava ele de Jacutinga, que era um atacante que disputava a posição comigo. Que legal. E outra galera de lá, cara, que eu lembro. E olha que assim, a gente, quando jogamos juntos, nós estávamos em um centro de formação em Itapecerica da Serra. Aham. E ali era um grupo de atletas, cada um na sua idade, porque tinha ali sub-13, sub-17, sub-20. Então você imagina que a gente não estava nem em clubes, cara, e a gente se fortaleceu, a gente formamos mesmo uma família, a gente se ajudava. Só rapidamente a história do Jacutinga, cara. Claro, manda bala. Pensa naquele cara resenha, curioso. pensa naquele cara resenha, porque todo time tem que ter esse cara que O resenha. ele quebra, de repente, aquele ambiente Atenção, pesado, tenso. Sabe aquele cara que faz todo mundo dar risada? Todo time tem, cara. Eu acho que na natação tem, eu acho que no basquete tem, eu acho que em todas as Na modalidades natação são os tem. velocistas. São os velocistas? Sempre. Os caras que nadam 50 livres são os aloprados. Eles estão ali, bate papo aqui, bate papo ali, bate papo ali. Aí de repente fala, 1 de 50 máximo. O cara vai lá e atropela todo mundo. Aí, de repente, quebra aqui, quebra ali, conversa. Se deixar, pega fogo. Conrado, olha, Mas aí, me conta olha do o que ele Jacutinga. fazia. A gente tinha que sair do CT, que era a casa, né, sede onde a gente morava, e dentro desse espaço que era um sítio, tinha um campo oficial ou semi-oficial onde a gente treinava e fazia os amistosos, quando iam times lá jogar. A gente mais saía de lá do que os times iam lá jogar com a gente. Mas a gente tinha que fazer os treinos na semana. Então, por exemplo, a gente ia fazer um treino físico. E nessa época, eu estou falando de 97... E nessa época, a preparação física, a gente fazia muito aeróbico, era muito recorrido. Então a gente saía do sítio e a gente ia bater na BR, na Regis Bittencourt e voltava. E a gente ia, então pegava a galera, soltava o comboio. Tá todo mundo aí? Tá, vambora. Aí soltava. Aí o que o preparador físico fazia? Ele vinha com um carro seguindo a gente até uma certa parte e depois ele ia lá pro final da BR esperar a gente bater lá para voltar. O Jacutinga era aquele cara que falava assim, bom, vou correr nada, não preciso correr não, tem que fazer gol. Sabe o que ele fazia? Em determinado momento da corrida, ele entrava no meio do mato. Aí falava assim, tchau, espero vocês na volta. Cara, a gente dava risada, mas ao mesmo tempo ele falava assim, não é possível, esse cara não tem jeito, cara. A gente batia lá e voltava. Quando a gente voltava, ele entrava na frente do grupo correndo e corria de costas, falando assim, vamos que vocês estão muito devagar e tal, não sei o quê. Que cara resenha. Era o cara que alegrava muita gente. Jacutinga, um abraço pra você, se você estiver acompanhando esse programa aqui. As memórias são as melhores que eu tenho da nossa época. Não sei se depois ele conseguir virar jogador profissional. Tomara que sim, mas, poxa, essas histórias a gente nunca esquece. Então, olha só a relação que eu tenho com o Jacutinga, né, cara? Eu joguei com um cara de lá que era muito especial. E Jacutinga, na época que eu morava lá, o prefeito era muito bom. Então, a gente tinha esporte por todo o local. Então, tinha um ginásio principal lá. E a gente tinha treino de basquete, treino de vôlei, treino de futsal, treino de tudo. E minha mãe nunca deixou eu jogar bola. Porque meu pai foi desse âmbito de jogador, ela falava, o ambiente não é legal, ela sempre quis me tirar desse ambiente. Mas os outros esportes ela deixava. Então, eu fazia todos os esportes. E eu ia assim, eu estudava de manhã, 2 horas da tarde eu entrava no ginásio, eu saía 8 horas da noite. E aí eu ia a pé pra casa, porque era muito tranquilo, Jacutinga era muito tranquilo. Chegava em casa, tomava banho, cama, outro dia de manhã, vai ter educação física. Eu era o primeiro a levantar e querer correr, querer fazer tudo. E o esporte vibra na nossa vida. Quando eu vi a Olimpíada de 2004, se não me engano, eu vi Gustavo Borges fazendo medalha, eu vi Guga jogar, tive a sorte de ver Oscar jogar. Uau. Cara, e minha mãe sempre trouxe o esporte. A nossa televisão não saía do esporte, era só esporte. E aí a gente vibrava isso. Com 7, 8 anos, meu pai se separou da minha mãe, meu pai voltou pra Mojimirim e tudo mais. Quando eu fiz uns 12 para 13 anos, um pouquinho antes do meu pai falecer, eu falei, eu quero ir pra Olimpíada. Que foi depois da Olimpíada de 2004 para 2008, não lembro qual das duas. Você tava com quantos anos? Eu tava com 11, 12. Cara, meu sonho era ser campeão olímpico. Olha só. Meu sonho. Eu quero ir pra Olimpíada, eu quero ser o Giba, eu quero ser o Oscar.
Eu quero ser o Guga. Com 11 anos você Com já 11 pensava anos. assim. E aí ela falou, você quer? Tá bom, a gente vai dar um jeito. Eu não sabia que era, hoje em dia eu sei, né? Que foi pra tirar das drogas, que foi pra, caso vá fazer uma faculdade, ter bolsa na faculdade. Pô, eu tive 100% de bolsa na faculdade porque eu era atleta na Claretiana. Aliás, obrigado pelo reitor, por toda a galera da Claretiana que me fez educação física à distância pra eu poder treinar e 100% de bolsa porque eu era atleta. Então, realmente, ser atleta muda a nossa vida, transforma. Eu não tinha um gato pra puxar pro rabo. Nossa janta era pipoca toda noite, tá? Nunca passei fome, minha mãe guerreira, mas era assim, era arroz com ovo no almoço, a janta era pipoca. Era arroz com frango, filé de frango empanado e batata frita tinha sempre. Tinha sempre? Tinha sempre. E pipoca na janta. Então a gente passou uns perrengues na vida e eu comecei a ter pouca referência masculina na minha vida. E uma professora falou, Conrado precisa de mais referência masculina, não sei o que lá. Ela começou a me mandar pra Mojimirim. Jacutinga, Mojimirim era 1 hora de viagem de ônibus ali, mais ou menos. Ela começou a mandar pra Mojimirim pra eu ter mais contato com o meu tio, que era o meu técnico e treinador de natação. Juntar o meu foco em querer ser campeão olímpico e mais estar perto do meu pai. E aí começou a história minha na natação. Eu ia pra lá de sexta-feira, eu treinava sexta-feira e sábado e competia no domingo. E aí eu treinava sexta-feira e sábado competindo. Só que, eu sempre fui muito bom de esporte porque eu praticava tudo, mas eu era ruim porque eu não treinava natação. E aí eu comecei a treinar 2 vezes. Então eu fui o cara que foi quebrando as barreiras. Falei pro meu tio, eu treino só 1 vez por dia, eu quero treinar 2. Então ao invés de começar treinar das 4 às 6, eu comecei a treinar das 2 às 4, depois das 4h30 às 6h30. Aí no sábado treinava e competia no domingo. Aí eu consegui um índice olímpico, logo eu vou conseguir, tá? É isso aí. Mas eu consegui um índice de campeonato paulista, ele pôde me federar. Aí federa, compra um traje aqui, outro ali, junta 50 conto de cada pessoa da família, vamos pro Campeonato Brasileiro. Existe muito essa dificuldade, né? Você contando essa história, mas existe pouco incentivo para essas modalidades, porque a gente sabe que o futebol aqui no Brasil é o número 1. Sim. A gente sabe disso, que o futebol é o número 1. Mas eu recebi uma notícia, acho que tem 1 ano atrás, em que o futebol feminino também, que sofria muito com isso por falta de incentivo, recebeu um incentivo muito importante, né, do governo, de patrocinadores, que de fato engrandece cada vez mais e dá suporte para que esse esporte também cresça, porque também tem o seu valor, tem a sua notoriedade, o peso muda a vida de muitas famílias, de muitas pessoas, como a gente está falando sobre o esporte aqui. Na natação, também acontece isso, Conrado? Posso te dar uma pergunta em retorno? Claro. Quais heróis a gente tem grandiosos? Depois de Giba, Oscar, em grandes esportes, não só no futebol, saindo do futebol. Depois de Giba, Oscar, Senna, depois veio o Barrichello ali, e aí é o Massa, que a gente tem hoje em dia. É difícil? Eu não sei se a mídia não traz isso, ou se as pessoas mudaram a forma de enxergar o mundo, ou se os pais deixaram de apresentar os ídolos para as crianças. Mas a gente tem um gap de não ter ídolos, não ter herói. O Darlan treinava num terreno baldio e foi medalhista olímpico, não sei se ele foi campeão, mas foi medalhista com certeza. O Isaquias. Pô, vamos pegar esses caras, vamos trazer, vamos reunir e começar a dar divulgação para eles. Esporte espetacular. Essa semana é o campeonato de iatismo. Semana que vem, campeonato de atletismo. Semana que vem, campeonato de natação. É impossível não surgir 4, 5, 6 ídolos. Alguém que você se identifique. E aí, depois que você se identifica, começa a ter crianças participando do esporte. Exato. E se tem criança participando do esporte, tem negócio. Aí as marcas vêm. O grande problema é a gente tem um gap hoje de cadê os nossos ídolos? Será que as pessoas estão matando os ídolos por algum motivo? Ou será que deixou de existir gente boa no esporte brasileiro? Eu não acho. Não, eu também não acho. Eu acho que, afinal de contas, o Brasil é um campo fértil. Muito? É riquíssimo. Muito fértil, muito fértil. Cara,
se a gente falar de etnia, normalmente no atletismo são mais pessoas de pele morena e na natação mais brancos, certo? Por causa de composição corporal. Eu não tô falando aqui de, tem que colocar, tem que ter, nada, como é que eu posso te falar? Fugiu a palavra. Não é preconceito, mas pela composição física, normalmente, os campeões, os medalhistas olímpicos são brancos na natação e são negros no atletismo. No atletismo. No Brasil, é o único lugar onde tem negro nadando velocidade. Cara, é absurdo. Porque eles têm, me parece que eles têm uma ossatura de gente, de pessoa branca, com a explosão do músculo de negro. Isso é absurdo. Eu já vi. E assim, você pega, não é pouco. No Brasil, não é pouco. É uma mistura que é muito interessante. Só que a gente aproveita isso. E aí vem, onde está o incentivo? Será que tem incentivo? Porque hoje na minha cidade, e eu graças a Deus, moro em Indaiatuba e a prefeitura lá incentiva muito a gente. Legal. Pô, natação é um esporte de elite. Por quê? Precisa de uma piscina para nadar. Você não pode ter natação no seco. Não é igual construir uma quadra, tá pronta a quadra. Você tem que ter uma piscina, tratamento de água, aquecimento de água. Lá na nossa prefeitura, a gente tem acho que 8 ou 12 piscinas públicas. 8 ou 12 piscinas públicas que atendem de 2.000, 1.500, 2.000 crianças todos os anos. Cara, cadê isso, esse incentivo nas outras cidades? Em Indaiatuba, a gente foi a melhor prefeitura no país dentro da natação competitiva. A gente ficou em 8º no campeonato geral masculino, no feminino, e 12º no masculino, no ranking nacional de clubes de natação. É a primeira prefeitura que tem. E depois a próxima prefeitura é longe. É como se fosse, imagina, Jundiaí fez um time de natação. E Jundiaí está entre os 20 melhores disputando Série A do Campeonato Brasileiro. Pô, é um grande feito. Então, a nossa prefeitura parece trazer muito recurso para natação, para futsal, mas a gente sabe que não é suficiente. Eu acredito que o espaço geográfico nosso é muito amplo. Certo? Eu vou trazer algumas informações relacionadas ao futebol. Porque o futebol hoje é o esporte que mais recebe incentivo, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Perfeito. Só que quando a gente assiste os jogos da Série A e Série B e campeonatos regionais, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, as pessoas elas não entendem que aquilo ali é o nível máximo que tem. Mas só que se a gente for levantar um estudo, o Ricardo pode falar com mais precisão, que ele já trouxe essas informações mais de uma vez, mas mais de 80% dos jogadores profissionais de futebol, mais de 80% recebe apenas um salário mínimo. O que é um absurdo. E a gente está falando de uma modalidade esportiva que... 82%. 82%. Um salário mínimo e uma modalidade que mais recebe investimento tanto no setor público e privado. Mais de 80% recebe um salário mínimo. Agora fica imaginando nadadores, atletismo, vôlei, basquete. Eu vou te trazer então uma informação. Em 2021, nas Olimpíadas de 2021, se não me engano, 70 e pouquinhos % dos atletas que estavam na Olimpíada de 2021, Tóquio 2021, tinham um segundo trabalho. Como é que você pode chamar o atleta de atleta profissional se ele tem um segundo trabalho? Pra mim é amador. É amador. E é amador no sentido da palavra. Porque até o profissional tem que ser amador. Ele tem que amar o esporte que ele pratica. Só que ele tem que ser beneficiado por isso. Então, quantas pessoas eu vi deixando de nadar melhores do que eu, porque não tinha incentivo. Porque eu fui começar a ter incentivo ali, nadador profissional, com 28. Pô, com 28, agora na prefeitura. Tive a oportunidade de sair de casa antes e acabei não saindo, porque não valia a pena. Eu não ia conseguir me manter. E clubes grandes, não tô falando de clube pequenininho, não. Tô falando de clubes grandes de natação. Só que é o que eles podem pagar. Não é... Você acha de verdade que se os clubes pudessem pagar mais para ter mais nadadores, não iam pagar? Iam pagar. Iam pagar. Só que não podem. Então é muito difícil, porque a gente depende... E eu criei o canal no YouTube com o viés de eu preciso me manter de alguma coisa. Porque a natação não dá dinheiro.
A gente sobrevive, mas a gente não vive. Entende? Essa é a diferença. E eu comecei o canal do YouTube por causa disso. Comecei a dar aula de natação por causa disso. Porque eu tinha que me manter. Então, eu investi o meu dinheiro para conseguir ir para Campeonato Paulista Brasileiro. Do bolso. Porque eu trabalhava 6 meses e investia. Aí tinha um cara que era da ótica, não sei o que lá, ia lá e ajudava e dava R$1.000. O outro era R$2.000. E eu sou muito grato a essas pessoas porque elas fizeram com que eu conseguisse competir. Mas não é investimento. Investimento a gente está falando de, vamos pegar aqui os 100 melhores da categoria Petis, os 100 melhores da categoria infantil, os 100 melhores da categoria juvenil, os 100 melhores da categoria júnior e vamos incentivar esses moleques. Vamos botar eles num campo de treinamento, num lugar onde eu consigo dar assistência para todo mundo, comida, roupa lavada. Aí a gente começa a falar de investimento. Minha visão, tá? Mas, de novo, eu tive muita sorte de ter pessoas no meu meio que me ajudaram muito. Minha família, meus amigos, meus patrocinadores. E aí é o R$300 que um dá ali mensal, o R$200 que o outro dá aqui, 150 que o outro tá dando ali. E vai juntando. Eu consigo pagar um campeonato, consigo ir comprar um traje. Pô, um traje hoje de natação, pra você ter o top, é R$3.000, R$3.500. Uau. E ele dura, com louvor, 20 quedas na água. 20 quedas? 20 quedas. Nadei 20 provas, ele tá esfarelando. Ele, perfeito, vai durar 4, 5 quedas. Não mais que isso. Tem gente que usa 2 e não usa mais. Usa depois só para treinamento. É óbvio que a gente não tá nessa realidade. E isso influencia diretamente no seu desempenho completamente. Na água? Na performance? Vamos falar de trocar tempo de sunga para tempo de traje tecnológico. Uhum. A gente tá falando de 1 segundo para cada 50 metros. Isso é uma diferença absurda. Astronômica. Pensa que eu não fui para uma Olimpíada em 2021, eu fui 6º na seletiva olímpica. Eu fiz 2,2, o índice era 1,59. Então, por 3 segundos eu não fui pro índice olímpico, não fiz o índice olímpico, que seria mais ou menos 0,80 centésimos por passagem. E nessa ocasião, eu estava treinando uma piscina de 12,5 metros. Aliás, eu treinei muito tempo numa piscina de 12,5 metros. É como se você treinasse futebol numa quadra. E depois de 6 meses, você vai lá e aparece para jogar no campo. No campo. É essa relação. E a gente sabe que, cara, foi um baita... pra gente foi mais vitória. Porque só entrou nessa seletiva olímpica, por causa da pandemia, quem tinha o índice B olímpico. Então, se eu fosse argentino, eu tinha ido para a Olimpíada. Se eu fosse paraguaio, eu tinha ido para a Olimpíada. Tendo muito menos investimento e recurso do que os caras tops de lá têm. Entende a comparação? Uhum. Que eu quis dizer? Então, assim, voltando para sua pergunta, a gente tem investimento, mas será que é o investimento correto que é feito? Será que a gente está mirando nos lugares certos ou a gente está mirando no lugar errado? E outra, a gente tem os heróis para ser a representatividade, perdão a palavra, para ser a representação para essa base que tem que crescer. Isso para futebol, para handball, para basquete. Pô, a gente teve as meninas campeãs do mundo do handball. Astronômico. Quem joga handball hoje na escola? Poucas. E você fala de herói, né? Você viu seu pai como herói. Quando você perde o seu pai e você se vê sem o seu herói paterno, mas já trilhando o caminho da natação, o que a natação, que o esporte fez para você superar a dor do luto? Na verdade, a natação foi meu pai morreu, a primeira coisa que eu falei, eu quero ir pra água. Porque a água me completa. No dia que meu pai faleceu, eu lembro que a primeira coisa que eu falei pra minha mãe foi: vamos aproveitar que eu tô em Mogi, me leva pro treino, que eu quero nadar. Então, assim, eu tive a perda do pai, mas eu tive uma família inteira, que minha família é incrível. Cara, eu sou apaixonado pela minha família. Que legal isso, cara. E o meu tio me dava treino. Então, era um tio meu, que ele é tio por parte de mãe, não por parte de pai. Casado com a minha tia, que é minha tia de irmã da minha mãe, e ele é meu tio e me dava treino. E, cara, eu cresci com ele, treinando essa piscina de 12,5 metros. Primeira vez que eu fiz medalha de brasileiro, eu era júnior. Então, eu comecei com 15 anos, é velho para natação.
Porque com 12 a molecada já tá sendo campeã brasileira. 12, 13. Então, a hora que eu fui medalhista brasileiro júnior, quem que é esse moleque que surgiu do nada, de Mojimirim, numa academia que ninguém conhece, e que 6 meses antes, outro menino tinha feito medalha no infantil ou no juvenil, não lembro. Apareceu 2 moleques do nada. E aí o pessoal começou a descobrir que o trabalho que a gente tinha ali na nossa academia era muito bom. E foi onde eu aprendi a dar aula, dar treinamento. Óbvio, depois a gente estuda mais, descobre mais coisas, mas a base foi ali. Então, eu sou muito grato a essas pessoas, todas as pessoas que me envolveram dentro da natação. Muito grato. Saindo um pouco desse arquétipo do herói, né, que eu achei fantástico quando você fala que você é apaixonado pela família. Eu acho que a família realmente é uma base importantíssima na formação e na socialização e na educação para realmente entregar os melhores cidadãos para a sociedade. Nunca é responsabilidade da escola, mas é responsabilidade da família esse papel. A escola ensina. Exato. A família educa. É bem diferente. Exatamente. Mas para a pergunta que eu queria te fazer, Conrado, eu acho que eu tinha sempre a minha referência, cara. Eu sempre, segundo a minha mãe, a primeira palavra que eu falei foi gol. Né? Segundo a minha mãe. Que sensacional. E ela não tá aqui para falar, é verdade, tá? Mas ela sempre falou isso para mim. E eu muito bem novinho, com 9 meses, ela falou que eu já chutava a bola. E eu nunca questionei a minha mãe, né? Mas eu sempre tive um cara que eu olhava para ele e falava assim, eu sou esse cara. E quando eu via esse cara jogar, fazer gol, eu ia jogar com os amigos no bairro, fazia gol e eu fazia as mesmas comemorações que esse cara fazia. Tipo, então eu tinha essa referência. O Carlos, seguramente, ele também tem uma referência. Eu acho que se a gente perguntar para cada um, alguém vai ter uma referência. A gente precisa é a modelagem, é o espelho, né? Então, na natação, quem foi, se você teve, e por quê? O seu ídolo, esse alguém que você olhou e um dia falou assim, eu sou esse cara, ou eu quero ser que nesse cara, ou eu quero estar um dia onde esse cara chegou. Cara, Gustavo Borges, que acho que é a palavra. Gustavo Borges. É o nome. Eu tinha como referência, sempre tive, o Giba, porque minha mãe gostava muito de vôlei. E ele tem uma aura diferente. Eu não sei, uma vez eu encontrei ele, mais velho, e eu não conseguia tirar o olho do joelho dele, que brilhava azul pra mim. Não me pergunte por quê. Vocês acreditam em espiritismo e coisa assim? Cara, eu não conseguia tirar o olho do joelho dele. Sério, cara? Sério. E ele brilhava azul. Azul nesse tom, assim, ó. Não me pergunte por quê. E eu sempre gostei muito do Oscar. Pela representatividade que ele teve no basquete. De, cara, botar o Marcelo do lado e vamos lá, vamos fazer. E ser o cara que luta. Eu nunca tive talento para natação, mas eu sou o cara que... Eu sou ruim, sabe? No sentido de, eu vou brigar. Uhum. Se tiver eu e você, eu sou mais eu. Eu sou assim. E eu luto, eu treino, eu gosto disso. Eu sou essa essência. Mas na natação a gente não tem muito essa visão, porque a gente vê as pessoas nadando, mas não vê o esforço delas. Porque quanto mais perfeito é a técnica, mais fluido é o nado. Natação é diferente de... Você vê o cara correndo e... Não, natação você tem que ser fluido. Você vê a musculatura dos atletas, é mole. Não é uma coisa rígida. Porque a gente precisa dessa fluidez. Então, por isso, o meu ídolo nunca foi o Gustavo Borges. Mas eu, sim, me espelhava nele pra... Cara, eu quero nadar assim. Entende? Pra mim é o nome. E depois teve o Cielo, que foi campeão olímpico. Uhum. E não temos o que discutir de César Cielo, né? Primeiro campeão olímpico. E aí depois que a gente fica mais velho, a gente começa a ter as referências. Thiago Pereira. Cara, o Thiago Pereira tinha uma técnica impecável. Impecável. O tornozelo dele dobrava de uma maneira, o joelho dele dobrava de uma maneira que eu nunca vi. E isso tudo é fundamental na hora de você... Fundamental. Conseguir o... Primeiro campeonato brasileiro que eu fui, no aquecimento... Aquecimento é de nada 1.200 metros, né? E tem ali 1h40 pra fazer. Então a gente faz isso em 20 minutos e acabou, vai embora. Eu fui o primeiro a cair na água. E fiquei assim, debaixo d'água esperando o pessoal passar, ficar olhando. Thiago Pereira passar.
Salata passar, César Cielo passar, cara, vidrado. E eu acho que falta isso na molecada de hoje. Olha Falta o só herói, isso. sabe? Falta E eu vou fazer a pergunta que eu fiz lá nos bastidores. Porque assim, às vezes eu caio na água e só bato o braço e eu tô pensando que eu tô nadando. Tô com você. Tá comigo, né? Já falei, a assessoria pulo- nossa tá disponível pra vocês. Eu Vamos pulo, botar vocês eu pra acho que eu tô nadar. mergulhando, entendeu? Então, tipo, eu acho que eu sou um saciário, eu pulo e que nada. O que é nadar, então, na essência? Porque às vezes eu tô lá na piscina, bato os braços lá e eu falo, pô, eu tô arrebentando. Quando for ver, não sai do lugar. Mas os braços eu tô batendo, Você entendeu? falou uma coisa muito legal nessa frase, que é, eu acho que eu sou o César Cielo nadando. Eu acho que é isso que falta para as crianças. Ah, eu vou pra escolinha, eu tenho que me sentir o César Cielo. Eu vou sim, me sentir o Thiago Pereira, vou me sentir o Phelps, seja quem for. De preferência brasileiro, tá? Mas natação, na essência, é você se adaptar ao meio líquido. A gente não vive no meio líquido. Natação é você estar adaptado, ou seja, você sobreviver dentro do meio líquido. E aí, falando mais da parte de professor, muitos professores pecam nesse quesito. A pessoa, como ela já sabe nadar, ela parte do ponto que a outra pessoa está adaptada ao meio líquido. E muito professor erra nisso. A gente precisa ensinar a pessoa a caminhar na piscina, a fazer respiração, que é ao contrário do que a gente faz na vida. Eu não sei se você sabe, mas na natação a gente faz a respiração inversa, chama. A gente inspira pela boca e expira pelo nariz. 100% contra-intuitivo. Por quê? Porque se você inspira pela boca e cai água, você consegue separar a água do lado da boca e continuar respirando normal. Agora, se entra água no seu nariz por algum motivo e você inspira, arde o cérebro, que é um absurdo. E não tem o que fazer. Porque na boca a gente consegue separar comida e respiração. Então a gente aprende sempre a soltar o ar pelo nariz e inspirar pela boca. E essa é a coisa mais simples do mundo para quem não tem medo de água. Mas para quem tem medo, fica... É isso aí. Eu já dei aula para... tive outro case que eu demorei 6 meses. Esse foi o case mais difícil da minha vida. Eu demorei 6 meses para ensinar uma menina a nadar. Essa menina entrava na piscina e ela era minha vizinha. Olha que louco. Ela se escondia atrás de cada pilar que tinha dentro da piscina. Essa menina aprendeu a nadar, cara. Em 6 meses, ela deixou de ser essa pessoa que ela não tomava banho e não lavava a cabeça. A mãe dela lavava a cabeça dela só com um paninho. Porque ela não conseguia colocar o rosto debaixo do chuveiro. E isso não é incomum. Muita gente não consegue colocar o rosto no chuveiro. Se afoga na hora que vai lavar a cabeça. Não é incomum? Não é incomum. É mais comum que vocês imaginam. Cara, eu tô... Eu tô imaginando. Ó, Lava a cabeça. Não lava. a minha esposa aprendeu a nadar agora. Ela não sabia. E ela se afogava no chuveiro. Ia lavar a cabeça e... É óbvio que não uma afogada, mas dá aquela engasgada. Sim, sim. Então, é muito comum. E essa menina, depois de 6 meses, cara, pegando no colo, respeitando os limites dela. Porque na natação, a primeira coisa que a gente aprende é não force nada pro seu aluno. Tem professor que fala assim, segura na minha mão, põe o rosto na água. Agora que você põe o rosto perto da água, ele puxa pra baixo. Você já traumatiza a pessoa ali. Não pode. Você tem que respeitar o processo do atleta, do aluno, e você tem que mostrar pra ele, de alguma maneira, que ele tá seguro pra fazer aquilo. Então, se hoje eu preciso colocar o rosto na água, não consigo. Tá bom, qual é o mais próximo que você consegue? É pôr o queixo? Não. É pôr o peito na água? Então, vamos colocar o peito na água. Afunda até o peito. Tá tudo bem, tá tranquilo. Acho que eu consigo ir mais um pouquinho. A própria pessoa que está disposta a aprender a nadar, ela vai te dar o limite. E você, como professor, saber jogar pra cá e pra lá, como você vai transformar essa pessoa que tem medo numa pessoa que não tem medo, que consegue nadar. Porque, voltando para sua pergunta, o que é a natação? Natação é deslocamento dentro da piscina. É você saber como o seu corpo funciona dentro da água. Como as leis da física se aplicam dentro da água. Por quê? Na natação a gente não tem gravidade. A gente tem um empuxo que joga a gente para cima. Então, eu vou ficar em pé. Pergunta. Como é que a gente fica em pé quando tá deitado na água? Você tem noção? Que uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade é de ficar em pé quando tá aprendendo a nadar? Por quê? A gente pensa que eu vou ficar em pé, eu levanto a cabeça.
No ato de levantar a cabeça, o meu corpo afunda e meu quadril sobe. Eu preciso primeiro trazer o joelho próximo do peito, afundar, abaixar a minha mão, trazer o centro de gravidade mais para a barriga, colocar o pé no chão e, por último, levantar a cabeça. Se eu levantar a cabeça primeiro, eu vou ficar desesperado, parece que eu vou cair para frente, porque não tem apoio. O meio líquido é mais ou menos o espaço. A NASA faz treinamentos dentro da piscina. Por quê? Não tem gravidade. Como é que você se move num lugar que não tem gravidade? É estranho. Caminha na lua. Caminha na piscina. É esquisito. É muito. Então, a gente como professor tem que antever aquilo que vai acontecer e explicar pro aluno assim, ó, isso aqui pode acontecer aqui, aqui e aqui. Então, você vai fazer isso, isso e isso. Vez ou outra vai acontecer do aluno beber água. E faz parte do processo. Mas ele precisa saber que está com um profissional que dá segurança para ele, para que ele possa continuar evoluindo. E esse profissional tem que estar inserido dentro da água também. Dentro da piscina. Dentro da piscina. Não aquele profissional que está ali na borda, não adianta. Na borda, o professor só vai para a borda a hora que o aluno já sabe nadar. Então, quando não sabe, obrigatoriamente tem que estar na água. Tem que estar na água. E aí eu posso ter 3, 4 alunos dentro da água, porque eu consigo fazer bolinha, ou todo mundo fazer bolinha junto, adaptação de caminhar, mas para vencer o medo, dar aquele passinho que às vezes pro rosto na água é uma dificuldade muito grande, o professor tem que estar segurando sua mão, porque senão você não vai conseguir. Flutuação, o professor precisa segurar na sua barriga ou na sua lombar para que você consiga flutuar, ou na sua cabeça, se for barriga para cima. Precisa. E aí a pranchinha, a gente já explica, a pranchinha não é uma boia. Se você apoiar nela, ela afunda. Ela é só um auxiliador. Ah, vai fazer estrelinha, vai fazer tartaruga? Cara, quando você for voltar para a posição vertical, é assim que você faz. Então, você faz vários treinamentos para que o processo seja gostoso. Não adianta o processo ser traumático, porque o cara não volta. Mas, de novo, na minha visão, todas as pessoas, por questão de segurança, precisam aprender a nadar. Conrado, pode falar. Eu acho que, assim, além de alguém que decide fazer a natação para competir, alguém que realmente ama a natação, é o seu caso, e ela vai fazer essa preparação para depois buscar os campeonatos, para depois buscar um índice olímpico e ser um atleta. Perfeito. Ok, de natação. Tirando isso, para uma questão de sobrevivência, perfeito, eu acho isso maravilhoso, acho que todo mundo realmente deveria aprender a nadar por uma questão de sobrevivência, se de repente acontece alguma coisa. Mas fora isso, vamos ver se a gente consegue você trazer para nós, assim, para quem está nos acompanhando, a importância da natação, os outros benefícios da natação, para quem que não está buscando alto rendimento, para quem entende que precisa da natação para uma questão de sobrevivência, em uma eventual situação de perigo, mas quais são os benefícios para uma pessoa que pratica natação? Quem tem problemas respiratórios, cara, natação. Asma, bronquite, sinusite, qualquer it que vocês tenham aí, natação. Natação, a gente já sabe, vai trabalhar a parte de controle respiratório. Porque natação é o único esporte que você faz com a cabeça dentro da água. Você não respira na hora que você quer. Então, você precisa aprender a fazer o controle respiratório. E, normalmente, asma, bronquite, quando você tem um controle respiratório, você consegue minimizar ou sumir com aqueles problemas que você tem. Eu nunca fiz isso, eu já tentei e eu não consigo, ainda não consegui pegar essa respiração fora. Eu não consegui, já tentei. Às vezes eu quero cruzar a Tati está dando risada aqui, mas é verdade isso, tá? Às vezes, do meu jeito nadando, eu entro dentro da piscina, começo a dar abraçada, bater os pés e tudo, e eu quero segurar o ar até o outro lado. E não é 50 metros, não, nem 25, às vezes é menos, tá? E eu não consigo chegar lá, eu paro. Então, isso daí também é uma técnica, você precisa de alguém para te auxiliar. A principal coisa que você tem que fazer é aprender a fazer respiração na piscina. Porque se você fica sem respirar, a hora que você cansa e você quer respirar, é a pior sensação, que entra o desespero. A gente sempre ensina a respirar antes de estar desesperado, tá? Então, e é isso. Hoje a gente tem uma assessoria online, que se você sabe atravessar a piscina 25 metros, mesmo que você precise pôr o pé no chão para respirar, a gente consegue te ensinar a nadar do quase zero. Não é do zero porque a pessoa não pode ter medo.
Sim. E tem que estar numa piscina que dê pé para ela. A partir disso, a gente ensina a fazer respiração, a gente ensina a fazer bater perna, girar o braço. Cara, tem vídeo de tudo. Senta comigo, senta com o Gringo, que é meu técnico. Aliás, Gringo, um abraço pra você, que seu trabalho é incrível. Senta com a gente, vamos trabalhar técnica, vamos ensinar a nadar, que a gente consegue fazer isso tudo de maneira online. Cara, hoje em dia o online é tão fácil. Eu transmito os meus vídeos pra pessoa. Vê aqui, você tá fazendo assim, 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 eu ponho flechinha no vídeo da pessoa, agora você precisa fazer assim, 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 assim. Então tem vídeo de tudo. Tem educativo, respiração, perna, gira com o braço, volta com o outro, nada borboleta, costas, peito, crawl, qualquer coisa. Mas voltando para a sua primeira pergunta, a natação é o seguinte: controle respiratório. Ponto 2, trabalha o corpo todo, tanto o braço quanto a perna. Quem quer emagrecer? Cara, quem quer emagrecer, a natação é um exercício aeróbico muito legal. Tanto que você sai com fome da piscina. É verdade. E um bônus é o seguinte: o seu corpo, quando está dentro da água, ele precisa regular a temperatura de uma maneira mais... que ele exige mais energia. Porque você sobrevive num lugar que está 15 graus, sem roupa, você passa o dia. Agora, entra na piscina que está 15 graus e fica um dia dentro da piscina. Você morre de hipotermia. Porque o seu corpo não consegue regular essa parte de ajustar a temperatura corporal. Então, vai te ajudar a emagrecer. Na natação, a gente também vai ter o benefício de postura. Cara, você pode ver, qualquer nadador que era assim, passa o tempo, ele melhora a postura. Porque se você não tiver uma postura bem horizontal para nadar, você afunda. Então, você precisa estar numa boa postura, tá? E aí vem os benefícios de qualquer esporte. Oxigênio no cérebro, aumenta a capacidade de VO2, aumenta a capacidade pulmonar, aumenta a resistência muscular e por aí vai. A natação... Agora eu preciso... Não, eu vou aproveitar porque agora eu tô me expondo. Eu que tô, entendeu? Tô ficando vulnerável aqui, entendeu? Eu tô falando tudo aqui o que acontece comigo, tá? Depois você pode falar o que acontece com você. Mas é o seguinte, eu tenho também medo de pular, sabe, na piscina. De mergulhar. Esses dias, um tempo atrás, eu entrei num desafio com os meus filhos e a gente tava fazendo natação todos os dias. E os meninos também estavam indo nessa. Legal. E eu tenho um deles, o Anthony pegou essa técnica de encontrar, pegar o ar aqui e depois falou assim: pai, é assim, faz desse jeito. O pai não conseguiu, eu não consegui. Vou te dar uma técnica rápida, então. Lembra de soltar o ar antes de respirar. Solta o ar na água e só vira o rosto para respirar. Tá. Porque a gente tem a mania de prende o ar. É isso mesmo. Aí a hora que acaba... Só que não dá tempo de você soltar o ar e depois puxar. Você tem 0,3 décimos de segundo, 4 décimos. Solta o ar na água. A hora que você estiver acabando de soltar, você vira o rosto e volta a cabeça na água. Aí saímos de casa esses tempos atrás e aí falou assim: então, pai, é o seguinte, chegando lá, todo mundo vai pular lá. Então tem aquela plataforma. A plataforma, chama, né? Bloco de saída. Bloco de saída. Então tá a plataforma, todo mundo vai pular de lá. Beleza, pai? Beleza. Amor, falei pra Débora, seguinte, você vai ver, depois eu vou mandar vídeo pra você aí, vou pular. Tá bom, vai pular, eu vou, você vai ver. Cara, até hoje ela tá esperando esse vídeo. Até hoje ela chegou aqui no estúdio, tá com a gente aqui. Até hoje ela tá esperando esse vídeo que não chega, Conrado. Me ajuda, pelo amor de Deus. Tem um vídeo no YouTube meu ensinando a mergulhar do zero. Sabe como é que você aprende? Senta na borda, faz posiçãozinha de flecha, abaixa a cabeça e cai sentado. Depois ajoelhado, depois agachado, depois em pé e por último você faz o mergulho. É um processo simples, mas que vai tirando o medo. Parece ridículo, mas a natação é isso. O ensino do esporte é isso. Um bom profissional de educação física, ou qualquer professor, né? Um bom professor, consegue destrinchar uma coisa que é muito difícil em vários pequenos passos para que a pessoa consiga executar esses pequenos passos. Cara, eu tô lembrando de coisa aqui da minha infância. Tem certeza. O professor, vou te falar, eu tive um professor de futsal que ele falava assim: agora a gente vai chutar com a perna direita, de bico. Mas de bico, professor? De bico. Agora de 3 dedos, agora com o peito do pé, agora com a parte de dentro do pé. Fazia 40 chutes de cada um. Agora com a perna ruim. Porra, não sei. Vai fazer. Vai ter que fazer. 40 chutes com esse, Isso 40 chutes daqui. Você aprende. Você pode não ser a sua especialidade, mas você aprende. Natação é isso. É você fazer
processo por processo, repetidas vezes, até que você automatize alguma coisa. Vou dar um exemplo que eu dou para meus alunos. Se você levantar para ir no banheiro agora, você não sabe qual pé você põe na frente. Você só anda e vai pro banheiro. Quando você era criança, bebezinho, eu tenho certeza que você olhava pro seu pé, agora é o direito ou é o esquerdo? E caía. Aí você levantava, dava o primeiro passo, aí dava o passo com o mesmo pé, caía. Ah, não, é com o outro. Aí você vai aprendendo. E o processo de aprendizagem, a gente tem ali de 3 a 6 meses para ser automático. Então, se eu estou fazendo uma técnica errada, eu quero corrigir, a gente tem 3 fases de aprendizado. Primeiro, a gente vai ter a parte de entendimento, que eu tenho que entender o movimento que eu estou fazendo errado e quero corrigir, ou o movimento que eu não sei fazer e quero aprender. Depois, a gente tem a prática. Vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar. Vai ter um dia que vai fazer assim, ó. É um clique. E aí, a gente automatiza. Esse processo varia de 3 a 6 meses, mais ou menos, para técnicas mais apuradas. Para quem está aprendendo, cara, 3 meses, 4 meses de natação, você já consegue... 2 semanas, 3 semanas de natação, você já consegue dar as primeiras braçadas. Colocou o rosto na água, já consegue fazer as pernadinhas. Entende? E o processo, de novo, da natação é pouco intuitivo. Primeiro a gente aprende a adaptar na piscina, depois a flutuar, depois... então, a adaptação é a respiração também. Aí, flutuar, depois bater perna, porque a perna é a base da natação, a base do deslocamento. E depois a gente aprende a girar o braço. E, por último, fazer a respiração. Então, vai precisar aprender a nadar assim ou assim, porque senão você não vai conseguir fazer o Ironman que você quer fazer. Então, eu ia chegar nesse ponto. Gostei. Eu vou precisar... Senti um desafio Não, aqui, hein? eu quero fazer o Ironman. Só que a pergunta que eu quero fazer está relacionado também a isso. A natação ajuda na corrida? Não. E sim. Não e sim. Porque a corrida, por incrível que pareça, você tem que, você tem que correr inclinado. Então a postura totalmente diferente porque é nadador, certo? Só que a respiração na corrida ajuda muito. Perfeito. Por isso que eu fiz a pergunta, a natação ajuda na corrida? Por isso que eu falei que sim e não. Normalmente, nadador, você olha os caras correndo, é tudo torto. Porque a gente tem hiperextensão de joelho, hiperextensão de tornozelo, hiperextensão de cotovelo. O nosso corpo é mole. E pra correr você tem que ser firme, tem impacto. Você tem que ter resistência, mas só não pode ter força. É. Porque senão você fica pesado e não consegue correr também. Perfeito. Então a natação vai ajudar no ponto de aprender a controle respiratório. Mas só. Não vai te dar mais resistência pra você correr. Assim como quem corre não tem mais resistência pra nadar. Quantas pessoas vêm pra mim e falam assim, Conrado, eu corro 20 km no pace de 4, tranquilo. Eu entro na piscina e não nado 25 metros. Eu quero fazer um Ironman. A pessoa tem resistência aeróbica, porque se ela corre 20 km no pace de 5, ela tem resistência. Ela tem resistência muscular. Mas ela não está, 1, adaptada ao movimento da natação e 2, adaptada ao ambiente da natação. Então ela se desespera, se debate, ao invés de deslizar, e não consegue... Ela esgota muito rápido a energia que ela tem, porque ela não tem a técnica correta. Porque natação não é força, é fluidez. E qual é a diferença de nadar? Porque dentro dessa linha do Ironman também, qual é a diferença de nadar na piscina e num rio, num lago? Tem muita diferença? Não, muito no pouco. Mar? Muito pouco. Existe diferença, óbvio, de ter que fazer navegação. Você tem que saber para onde está indo, então tem algumas respirações frontais. Muda um pouquinho a questão de bater um pouco menos de perna e girar um pouquinho mais do braço. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Então, para você que vai aprender a fazer um Iron, quer começar, já corre, já pedala e não sabe nadar, o que eu recomendo é, comece a bater perna. Porque, normalmente, o pessoal que faz triatlon, tem medo de bater perna porque cansa. E quer economizar a perna para os outros esportes. Porém, isso é uma estratégia muito ruim. Porque a pernada é a base da natação. Eu não estou falando que na prova você vai precisar bater uma perna intensa. Mas fazer treinos de perna vai te colocar numa posição melhor de nado. Para que quando você possa nadar, comece a nadar pensando em uma prova, em um Ironman, você comece a tirar um pouco dessa perna, mas você saiba bater perna. Porque é diferente. Eu bater perna, eu não bato perna porque eu não sei bater perna, e isso acaba com o meu nado, ou eu não bato perna porque essa é a estratégia mais adequada para a minha prova. Outra pergunta. Agora eu vou fazer as perguntas também. Não, manda bala. Esse bater perna, eu ganho força, massa magra, ou eu ganho resistência? Resistência. Então, isso me ajuda na corrida. Mas o movimento é diferente. Porque o movimento a gente tá sempre chutando.
é como se a gente fizesse um chicoteado com a ponta do nosso pé. Então, a gente tem que pressionar a água com o tornozelo para baixo e para cima. Então, a gente vai chutar a água para cima e para baixo. Eu não vou calçar o meu calcanhar e empurrar para trás. Ou calçar o entrepé e empurrar para trás. Entende? Então, a força vai ser diferente. Mas, talvez dê um pouco mais de resistência. Se você vai fazer um Iron, já tá o convite feito aqui. A gente vai começar a nossa assessoria, vai registrar tudo e vai postar. Ó, esse era você no começo, esse era agora no final. A princípio eu tô treinando pra maratona, que é em julho, que é 42 km. Nossa Senhora! Eu não corro 5, tá? Entendeu? E é cansativo. Com certeza. Principalmente os treinos de sprint. O aquecimento dele é só 10 km para aquecer. Eu vou soltar hoje, 20, hoje eu vou fazer mesmo. um aquecimentozinho, um treininho, meia boca só, 10 km. km. Aí ele posta lá no nosso grupo, lá aquecido, é 12 km em meia hora. Vai pra lá, cara. Mas é muito cansativo. Dentro da sua experiência, você tem quanto tempo de professor? O mesmo de atleta, 15 anos. 15 anos. Assim, oficialmente eu tenho 10 com CREF, certo? Mas eu dou aula desde os 15 anos de idade. Desse 15, 10 anos dentro da profissão, você já teve aluno que chegou até você e fala, professor, eu estou passando por problema de depressão, de ansiedade, estou com síndrome do pânico e eu preciso, através do esporte, mudar essa situação porque minha saúde emocional, mental, ela não está me ajudando e com isso eu estou perdendo minha vida aos poucos. A natação, eu tenho certeza que sim, mas ela ajudou, você já testemunhou algum fato desse dentro da natação? Já vários. Várias pessoas, empresários, vêm me procurar hoje em dia. Quero começar a fazer um triatlon, quero me desafiar, porque eu não tô aguentando mais minha vida. E é assim. E a pessoa, a hora que entra na piscina, e a Tati vai saber disso, a pessoa se sente completa. Porque na natação é mais um dos únicos esportes onde você fica com a cabeça na água. Então a conversa é 100% interna. Não tem ninguém falando com você, não tem ninguém olhando pra você, não tem ninguém cuidando de você. Se você parar no meio da piscina, a responsabilidade é sua. Você não pode falar que você bateu em alguém, ou que você sofreu uma falta, ou que alguém te trapaceou. É você, cara. Então a natação pra parte mental é extremamente viável. E a pessoa, quando começa a fazer qualquer esporte, serve isso, oxigena cérebro, oxigena células, traz sangue, traz vida pro corpo. E a pessoa que energiza com o esporte, e aí é uma crença minha, não tenho estudo pra falar, mas é uma crença minha, a pessoa que se energiza com o esporte tende a ter uma vida mais feliz, uma vida mais gostosa, porque é saúde, esporte é saúde. E o pessoal fala, alto rendimento não é saúde. É saúde. Se no alto rendimento não tiver saudável, o cara não fica em alto rendimento. Porque a gente tem aquela frase, no pain, no gain. Quanto mais treinar, melhor, porque o corpo se adapta. Às vezes a adaptação do corpo é romper um ligamento. Às vezes a adaptação do corpo é romper um músculo. Então nem toda adaptação é boa. Às vezes a adaptação estourou o músculo e acabou. Para de nadar porque eu não aguento mais. Então, no meu ver, o alto rendimento, ele é precisão. É você ter intenção de fazer uma intensidade alta no momento certo. Seja para treinar, seja para descansar, seja para comer, seja para dormir. Porque a natação e qualquer esporte de alto rendimento é isso. Se eu hoje treinar forte e amanhã treinar forte, no terceiro dia eu não consigo treinar. Ou vai romper um ligamento, ou vai romper um músculo. Então eu tenho que treinar intenso hoje, eu tenho que me alimentar da melhor forma possível, eu tenho que dormir intensamente. Então eu vou dormir 10 horas por dia, não vou dormir 6. Aí no outro dia de manhã, a hora que eu acordar, eu vou me alimentar de novo, vou me hidratar com intensidade. E não é quanto mais hidratar, melhor. É dentro daquilo que é preciso. Então, alto rendimento para mim é precisão. E aí, a gente vem para um ambiente de muita gente falando, quanto mais treinar, melhor. Porque tem os cortes. Então, o cara põe 800 quilos no leg press e faz assim. Quanto mais, melhor, não sei o que lá. Só que esses caras não mostram o dia a dia. Não mostram o que toma, às vezes, errado. Ou que é fora do padrão olímpico. Então, minha recomendação é
cara, vive em alto rendimento. E alto rendimento é longos períodos de treinamento, onde você consegue ser intenso no momento que tem que ser intenso, de férias no momento que tem que ter de férias, comer certo no momento que tem que ser certo, comer errado quando for errado. Cara, eu falo pra todo mundo, eu sou viciado em bolacha recheada. Eu só como nas férias. Só que chega nas férias, eu como 20 pacotes de bolacha recheada. Meu Deus. Assim, de café da manhã. Hoje vamos almoçar pra bolacha recheada. E eu quero... Não tô nem aí pra nada. Por quê? Faz parte do processo de eu estar fazendo o treinamento ou destreino. Porque senão eu piro. E isso você pode levar pra qualquer coisa. É por isso que eu não bebo, é por isso que eu não fumo, por isso que eu nunca usei droga. Não faz parte do meu ambiente. Não faz parte da minha realidade. Por quê? A gente, quando é alto rendimento, a gente gosta de ser intenso. Então, quantos atletas você conhece que são intensos pra jogar, mas também são intensos na hora de beber, são intensos na hora de fumar, são intensos na hora de usar coisas ilícitas? Eu não acho que isso seja alto rendimento. Faz sentido pra vocês? Total. Inclusive, nós falamos sobre isso no episódio com Dr. João Guilherme. o Dr. João Guilherme, né? Tratando sobre esse assunto de doping, né? Nós falamos sobre isso. Não, faz total sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre lesões. Teve algum momento que você sofreu alguma lesão, algum outro contratempo, assim? Alguns. Físico, alguns? E como você lidou com esses desafios? Tá, legal. Primeiro, até a gente chegar nesse ponto de precisão, a gente acaba acontecendo alguns excessos. Uhum. Eu machuquei o ombro 2 vezes, nunca precisei operar, mas eu tive ruptura grau 2, 2 vezes no ombro direito. E eu tive uma ruptura de ligamento no joelho direito. As do ombro foi na natação, a do joelho foi em casa, descendo 4 degraus de escada, cara. Sabe aquele negócio, falseou o joelho? Uhum. Eu caí igual uma batata no chão. E eu achei que eu tivesse só torcido o joelho. Porque eu sempre torci muito o pé. A gente tem muita mobilidade. Meu pé é pé de bailarina. E aí, eu caí, levantei, bati o pé no chão, falei, nossa, torci o joelho. Tava de férias. Foi 2 dias depois da seletiva olímpica. Cheguei em casa, no dia seguinte, 2 dias depois, tava indo no mercado, rompi o ligamento. Tava de férias, falei, daqui 2 semanas tá bom, volto pra nadar. Voltei pra piscina, o joelho assim, ó, solto. Solto. Tem que fazer fortalecimento, parcial, não sei o que lá. Treinei 6 meses com o joelho ruim. Nossa. Sentindo muita dor. Gelo. E falei, não dá mais. Eu tava pronto pra treinar pra uma seletiva do Mundial, que eu tava vindo muito bem da seletiva olímpica. Batendo melhor marca, cara, muito bem. Só que eu falei, não consigo nadar peito, meu joelho tá solto. E aí, vamos operar, operei o joelho. Aí a gente teve uma ruptura ali nessa parte do meu técnico, que era o meu antigo técnico, e agora eu mudei pra Indaiatuba, por isso que eu falei do Gringo. O Gringo é um excelente técnico, é olímpico, ele é argentino, foi pra Olimpíada de 2004 nadando peito, e me abraçou com 3 para 4 meses de cirurgia. Então, cara, já começa bem por aí. E aí me deu todo o suporte, tudo que eu precisei. Na primeira lesão que eu tive no ombro, eu tive muita sorte de ter uma fisioterapeuta, a doutora Fernanda Silva, que, cara, foi sensacional. Aliás, o doutor Rominho também, o Thiagão, o doutor Thiago, que são os 2 fisioterapeutas que cuidaram do meu joelho, brilhantes. Mas eu tive muita sorte, então não pesou na minha cabeça. O do joelho foi difícil, porque eu precisei ficar 6 meses sem nadar. E eu tinha acabado de fazer o melhor tempo da vida na seletiva olímpica, 6 meses sem nadar, eu nado peito, então eu uso muito não existe isso, tá, como educador físico, mas a abdução de joelho. Então é rotação interna a todo momento. Cara, não conseguia fazer. Então eu fiquei 1 ano e meio sem treinar peito. Até voltar, foi difícil. E agora você voltou com 6 meses da lesão? Com 6 meses eu voltei pra piscina pra nadar. Mas em alto nível, pra treinar forte. Com 6 meses eu conseguia fazer braço, então braço ok. 9 meses comecei a bater perna, tudo mais. Mas voltar bem, falar que eu voltei foi com 1 ano e meio. Uau, então eu tive 1 ano e meio de cabeça no lugar. E aí, sou muito grato à minha esposa que passou por esse processo comigo. Me defendeu quando eu precisei, me ajudou quando eu precisei. Minha família foi muito importante. De novo, eu tenho uma base familiar muito, muito, muito boa. Sou apaixonado pela minha família, volto a falar. Parabéns, isso E
eu acho que falta um pouco disso também, às vezes, nas pessoas, sabe? De ter uma família estruturada. Uhum. Esse você entende que foi Divisor de águas. Sem sombra de dúvida, né? Para você realmente encontrar neles essa força, Sim. falar, não, nós estamos juntos com você, Sim. daqui a pouco você vai voltar bem, isso daí é importantíssimo. Eu sofri 2 lesões também, e duas. Eu tenho um LCA da perna direita, Aham. é o que me tirou da Copa do Mundo de 2006, Sim. e tenho um colateral medial da perna esquerda, né? Então, enfim, eu sei como é que é isso, e a família realmente nessa hora tem uma importância assim, muito grande. Se a gente fosse colocar em questão de porcentagem, eu acho que seria 80-20 ou 90-10, sei Ninguém lá. ninguém conquista nada sozinho. Perfeito. Ninguém conquista nada sozinho. Seja você, seja a sua família o seu cachorro, seja a sua família o seu amigo, o cara que dorme no seu quarto, seja a sua família, cara, é melhor que nada. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Essa foi a sua maior lesão, maior dificuldade assim na carreira até o momento? Eu acho que sim. E, cara, eu tive muita sorte, de novo, de ter pessoas boas do meu lado. Porque quando a gente lesiona, você pode ter aquela... eu vou fazer no mais barato, ou vou... Cara, o Dr. Nelsinho falou, deixa eu ver sua perna. Quando eu cheguei pra fazer a perna... Aliás, o Thiago, que é o fisioterapeuta do Pinheiros, me avaliou. Eu saí da minha casa, fui até o Pinheiros, pro Thiago avaliar, pro Dr. Thiago avaliar, falar, legal, acho que vai ter que operar mesmo. Volta pra lá, faz esse exercício. Eu cheguei pra operar, 2-3 semanas depois disso, o médico olhou pra minha perna e falou, nossa, você perdeu musculatura, né? Sua perna esquerda tá fraca. Eu falei, não, é a direita que eu vou operar. Tava com 4 centímetros a maior direita do que a esquerda. Porque eu me preparei pro processo. Uhum. Então, por mais que tenha sido dolorido e doloroso mentalmente, psicologicamente, primeiro, Deus, eu sei que a gente aqui fala de espiritualidade também, Deus prepara as coisas para que a gente faça a nossa parte, mas Ele sempre tá ali com a gente se a gente fizer. Tive uma família incrível, tive profissionais incríveis me acompanhando e, cara, tive minha esposa, que é aquele negócio. A esposa certa para você é aquela que te faz crescer, que te faz evoluir. Então, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas. Operado, olha essa história. Operado, eu liguei pra ela e falei assim, tô com 3 meses de cirurgia, preciso fazer um vídeo no YouTube. O próximo vídeo que eu vou fazer no YouTube, eu tenho certeza que foi o primeiro que você assistiu, o próximo vídeo que eu vou fazer no YouTube vai bater 100 mil visualizações. Ela falou, como assim, Conrado? Eu tinha 1.200 inscritos na época. Eu falei, eu preciso que você venha pra cá, onde eu tô agora, pra gente gravar esse vídeo, porque eu sei que vai ser. Ela falou, como assim? Eu falei, eu estudei, investi tempo nisso, eu fiquei 3 meses parado, estudando, marketing digital, não sei o que lá, vídeo, edição. A gente tem que ocupar a cabeça com alguma coisa. É isso mesmo. Então a gente usa o alto rendimento para outra coisa. É só direcionar o foco. Então em nenhum momento eu fiquei desesperado porque meu joelho... Não, eu ia pra fisioterapia, passava 3 horas na fisioterapia fazendo a fisioterapia. Trabalhou um outro músculo, né? Trabalhando o que eu precisava. Aqui. Então, por exemplo, eu tinha um combinado com o meu físio. Se eu não estiver aguentando, eu vou te avisar e a gente para por aqui. Mas, se você achar que precisa fazer, eu vou me esforçar. Da mesma forma, se você achar que eu devo parar, mas eu quiser continuar, você vai me segurar. Porque eu sei que você é a cabeça aqui. Eu sou o corpo que vai aguentar a dor. Entende? Então, a gente teve esse alinhamento muito bom. E aí, a hora que alinha, consegue recuperar. Eu conseguia, todos os dias, ver o que eu tinha evoluído. Ou o que eu estava preparando. Então, em nenhum momento eu tive desespero. Ai, meu Deus do céu. Não, planeja, faz o plano de ação e segue o plano. Precisou ajustar aqui ou ali, quem é o responsável? Era ele, no caso. Então, ele ajusta. Se eu sentir, não tá dando pra mim agora, vamos tirar o pé essa semana? Podemos? Vai ser prejudicial? Não. Então, tudo bem. Não, precisa fazer. Então, vou dar um jeito de fazer. Vamos tomar um remédio a mais ou fazer alguma coisa assim. E aí, eu liguei pra minha esposa e falei assim, o próximo vídeo que eu vou gravar é como você precisa aprender a nadar com medo, se você tem medo de água. Foi o vídeo. E foi o vídeo que foi a virada no meu canal. Uau, que legal. Então, assim, quando a gente estuda, quando a gente aprende, a gente consegue trazer muito mais certeza daquilo que a gente está fazendo. Eu achei interessante uma frase que você falou assim, que a natação é uma conversa interna, né? Se a pessoa tá lá e ela para no meio da piscina, é ela e ela mesma.
É uma pergunta, mas e se dá cãibra na pessoa? O que a pessoa tem que fazer quando dá cãibra e ela tá no nado? Porque se eu tô jogando bola, senti a perna, deu cãibra, vem um amigo meu, vai lá, estende a perna, tranquilo. Mas que se eu tô aprendendo a nadar, tô sozinho na piscina, deu cãibra, aí entra o desespero. As pessoas morrem afogadas por causa disso. O que eu faço? Quando você cai no mar e você se desespera, você morre porque você tem cãibra. Não é porque você cansa e fatalmente você vai ter uma cãibra. Se você só respirar no mar, você flutua. Se você relaxar, mesmo com cãibra. Não, sem cãibra. Sem antes de entrar no desespero. Aconteceu de ter cãibra. Você vai dar um jeito de subir com o braço, então deu cãibra na perna, na panturrilha. Você dá um jeito de subir, respira, afunda com calma, alonga. Tá acabando o ar. Sobe. Alonga. Passou a cãibra. Mas é ter consciência daquilo que você tá fazendo. Não é de você... eu tô... fica nervoso quem nunca passou. Ou quem não tem preparação. Se você tem conhecimento, você vai lá e aplica as técnicas. Então eu vou pedir pra você repetir, porque você fala assim, quem não tem conhecimento. Então muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes não têm esse conhecimento. Então o desespero faz a pessoa esquecer... O desespero mata. Porque primeiro, o desespero você vai ficar... Eu vou até dar um exemplo, tipo, bíblico aqui. Pedro sabia nadar, não sabia? Ele era pescador. O texto vai falar que ele começa a se afogar porque ele começa a olhar para a tempestade. Mesmo sabendo nadar, ele começa a se afogar ali, né? A Bíblia vai falar sobre isso. Então, se a pessoa tem cãibra, a primeira coisa que ela não deve ficar é... Desesperada. Se ela tiver a oportunidade de conseguir chegar numa borda, segurar na raia, é a primeira coisa. E se ela estiver no mar, na praia, agora, relaxada? tá no mar, na praia, sobe. Se você dá aquela relaxada no corpo, você subiu, enche o pulmão de ar, segura a dor, porque vai estar doendo, afunda e alonga. Mas tem que ser afundado. Por quê? Não precisa ir lá no fundo. Mas porque você não precisa desesperar para lutar para sair da água. Porque como você encheu o pulmão de ar, você tem 40 segundos para alongar. Em 40 segundos de alongamento, qualquer cãibra melhora. E aí você consegue ou nadar mais devagarzinho, ou ir para algum lugar, ou chamar alguém. Mas na primeira fase da cãibra, aquela que é a dor aguda, a primeira coisa que você tem que fazer é não desesperar. Encher o pulmão de ar e tentar alongar de alguma forma. Conrado, deu cãibra nas duas pernas, na frente e atrás. Isso aconteceu comigo na maratona, deu cãibra nas duas pernas. Meu amigo. O que você fez? O que eu fiz? Qual foi a sua estratégia? Eu fui pra mente, força mental. Primeira coisa, Perfeito. Deixa eu me tranquilizar aqui, tá doendo a perna. E eu falava, falta só 10, só faltava 10 km, já tinha corrido 32 km. Aí eu me tranquilizei, falei, falta só 10. Então eu vou andar pouco e quando me alongava e voltava, doía de novo. Falta só 9. Então eu fui trabalhando o meu estado mental para alcançar a marca que era chegar aos 42. Perfeito. Só que eu tô no átrio, eu tô correndo. Será que eu consigo aplicar isso na água? Em competição não. Em competição você tem que parar e acabou a competição ali, tá? Mas em treinamento, às vezes a gente tem cãibra. Eu fiz uma série agora que foi... hoje, eu fiz a série que era 6 de 400. Intensidade. Na quarta eu fui fazer streamline, empurrei na borda, deu cãibra. Cara, eu vou fazer o quê? Eu parei e alonguei. Só que a piscina ali pra mim dá pé, eu consegui alongar, recupera, dá aquela massageada na perna, continua no quinto, sexto tiro e vambora. Agora, não dá pé, não tem o que fazer, primeira coisa é calma. Precisa ter calma, porque o que mata é o desespero. Controlar a respiração, relaxar a musculatura, já vai ajudar a melhorar a cãibra, a alongar se conseguir. Não lutar para ficar em cima da água a todo momento. Deixa o corpo afundar um pouco, não tem problema. Você já sabe nadar. Quando você estiver acabando o ar, você sabe que você vai conseguir subir, respirar e afundar de novo. Tá tudo bem. E é interessante, Ricardo, esse direcionamento que ele está dando, porque recentemente saiu uma notícia na cidade onde eu moro, que um rapaz morreu afogado. Ele fez uma cirurgia, se eu não estiver enganado, no braço. Ele morreu afogado. Aí quando foi ver, dava pé pra ele. Mas sempre assim. Dava pé pra ele, tipo, se ele ficasse em pé. Lembra que eu falei que não consegue ficar em pé? Lembro. Não consegue porque quer levantar a cabeça. Não pode levantar a cabeça. A cabeça é a última coisa que sai da água. Sempre.
Primeiro você posiciona o corpo, depois levanta a cabeça. Porque você tá com o pulmão cheio de ar. O pulmão é só a boia. Se o pulmão tá cheio de ar, a barriga tá cheia de ar. E normalmente, mulher ainda é pior, porque mulher tem um pouquinho mais de tecido adiposo no quadril. Então tem mais flutuabilidade no quadril ainda. Se a pessoa tenta levantar a cabeça, onde tá o peso do corpo? No peito. Vai afundar. A hora que ela solta o ar, ela afunda, porque ela esvaziou a boia. Então tem que manter o pulmão cheio de ar, que a massa adiposa ajuda a flutuar. Trazer a massa adiposa para debaixo do centro do peso dela, para que ela seja empurrada para cima e depois pôr o pé no chão e levantar a cabeça. Ô, Conrado, só mais uma pergunta aqui. Quantos minutos ou segundos a pessoa ela tá se afogando e morre por dentro da... Quantos minutos, segundos ela tem esse tempo para constatar, poxa, a pessoa morreu afogada? Quanto tempo demora? Eu não sei. Nunca me fizeram essa pergunta. Muito interessante. Eu vou pesquisar. Não sei se eu fiz ser compreensível. Entendi. Tipo, o tempo que você tem de sobrevida... de sobrevida dentro da água dentro até... da água. Pô, a pessoa morreu afogada. Quanto Cara, tempo ela tinha ali pra... Você consegue ficar 40 segundos sem respirar, tranquilo. Se você estiver tranquilo. Se você estiver desesperado, 10 segundos é um tempo absurdo. Uma eternidade. Então, varia. Porque imagina assim... 10 segundos com você desesperado, a primeira coisa que você quer fazer é puxar o ar. E às vezes você tá com ar no pulmão, mas você quer puxar o ar por quê? Instinto de sobrevivência. Agora, se você... Agora, puxar o ar e segurar, você fica 40 segundos, 1 minuto aqui, tranquilo. Qualquer pessoa fica. Ah, vai ter gente em casa falando assim, eu não consigo ficar 10 segundos sem respirar. É óbvio que você não consegue. Você não soltou o ar primeiro que você tinha pra depois puxar o ar. Você quis... Aí não vai ficar. Mas se você soltar o ar, tranquilizar seu corpo, tranquilizar a mente, soltar todo o ar e depois... Eu fico aqui 40 segundos tranquilo. Você fica 10 segundos falando, sem precisar respirar. 10, 15 segundos falando. E falar é jogar o ar pra fora. Imagina dentro da água com desespero. 40 segundos, se você tiver com a cabeça no lugar, tranquilo. Sensacional. Uma aula aqui. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, mas nós tivemos uma aula de paixão, de intensidade, de saúde mental, de alta performance, de família como base, né? A família como uma classe educadora da sociedade, né? Foi, assim, tanta entrega, 100%. E como tem sido com todos os participantes que sentam com a gente para esse bate-papo. Leve, a entrega é 100% real, a gente vai conduzindo conforme você vai nos dando informações, a gente vai realmente fazendo algumas perguntas. Eu tenho a minha última pergunta para te fazer, ouvindo você e entendendo um pouco mais dessa paixão que você tem por aquilo que você faz. Eu entendo o meu entendimento sobre motivação, esse é o meu entendimento sobre motivação. Não é só você sentar na frente de alguém ou agora as pessoas que estão nos assistindo, né? Ouvir o que você falou e de repente elas se sentirem motivadas para começarem a fazer a natação, porque o Conrado falou algo que realmente faz sentido para mim. Para mim o sentido de motivação é muito mais do que isso. Para mim motivação é você encontrar um motivo. Perfeito. E a minha pergunta é, qual é a sua motivação? Qual é o seu motivo, né? Para você hoje, qual é a motivação que você tem? Você já entendeu? Qual é o seu motivo para fazer o que você faz? Ser uma pessoa melhor. Simples como isso. Minha motivação é me tornar a minha melhor versão possível dentro de cada coisa que eu faço. E é por isso que eu quero ir para uma Olimpíada, é por isso que eu quero uma medalha olímpica, é por isso que eu corro atrás de crescer meu canal e incentivar mais pessoas a estar no esporte. Porque, de fato, de fato eu tenho certeza que a natação transformou a minha vida. E essa transformação pode ser levada para outras pessoas. Certo? Uhum. Então, o que me motiva hoje é eu mostrar qual é a minha melhor versão para talvez ser o espelho para alguém no futuro próximo, porque eu sei que eu não vou ter mais 2, 3 ciclos olímpicos. Eu tenho um só e acabou. 34 anos de idade, cara. 38 no máximo eu vou chegar. Pensando muito, muito longe. Mas
qual é o máximo que o meu corpo aguenta para eu chegar num esporte tão disputado que é hoje em dia a natação. Cara, é isso, sabe? É colocar minha célula para vibrar. O quanto eu consigo fazer minha célula vibrar para eu nadar o mais rápido possível 200 medley. E depois ser uma referência e falar assim, ó, esse foi o meu máximo. E para chegar nesse meu máximo, eu fiz isso. Errei aqui. E hoje, com a experiência que eu tenho, mais o estudo que eu tenho, que eu estudo muito sobre natação, o melhor caminho para você chegar na onde você quer, se você quiser ser um campeão olímpico, ou se você quiser aprender a nadar, o caminho é esse. Minha função como professor de educação física é encurtar a distância de onde você está e aonde você quer chegar. Uau, maravilhoso, sensacional. Tenho certeza que você já é uma referência para todos aqueles que te seguem, para todos aqueles que já fazem parte do seu quadro de alunos que você tem ajudado e tem encorajado e tem, como você já deixou aqui para nós, de pessoas que tinham pavor de entrar na água e depois de 6 meses já estavam nadando e já enfrentaram o medo. Você tem feito isso, tenho certeza, de uma forma exemplar, tem sido um instrumento de transformação na vida de muitas pessoas. Talvez eu ouso dizer que você encontrou a sua missão de vida aqui na Terra. Com certeza. Que é dar a sua melhor versão e poder transformar e mudar a vida de pessoas. Perfeito. Isso para mim tem muito peso e mais uma coisa que eu desejo, não só eu, mas nós aqui do podcast, é que você realmente consiga o índice olímpico e nos represente aí nas Olimpíadas. Espero que... Quando vai ser a próxima? 2028, Los Angeles. Em 2028. Em 2028, nós estaremos assistindo o Conrado nas Olimpíadas. Esse é o nossos votos, vai ser as nossas orações e torcida por você, porque agora você ganhou uma torcida aqui também. Que legal, muito obrigado. Dr. Carlos. Obrigado pela... A gente agradece, mas ainda falta a última pergunta. Sua. A minha. Vai lá. Só que a minha eu vou deixar daqui a pouco, calma. Fica tranquilo, por quê? Porque o podcast ele não se faz sozinho, né? Existem pessoas por detrás. Tem a Tati, que ela que te convidou, tem a Débora, tem o Ricardo, tem eu, tem as pessoas da Câmara e tem também os nossos patrocinadores, porque sem eles não tem como existir o podcast. Legal, perfeito. Né? E quem sempre fala dos nossos patrocinadores, e agora eu passo a bola para ele fazer o gol, que ele foi artilheiro, é o Ricardo, que tem a família Garcia, tem o livro, tem a Prosperity Premium, aí é contigo. A gente existe e acontece também porque tem pessoas, tem empresas que acreditam naquilo que a gente entrega. Quando nós decidimos fazer, nós colocamos na mesa muitas coisas. E eu amo sentar, às vezes, pegar meu telefone e assistir um podcast onde você vai dar muita risada, você vai ouvir histórias bacanas, porque isso também faz parte da nossa vida. Mas, além disso, nós gostaríamos de entregar esse conteúdo mais direcional, ativacional, um conteúdo rico de peso de história e que fosse 100% verdadeiro. E nós estamos felizes com aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, nós queremos agradecer os nossos patrocinadores. Está aqui um deles, que é a Gênesis Açaí. Você pode consumir os melhores açaí, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Tem o Premium, tem o mais tradicional. Mas olha, tem um creme de cupuaçu maravilhoso. E todas as pessoas, amigos que eu levo na minha casa, eu sirvo os açaís que eles têm lá, que a gente tem, e o creme de cupuaçu. O pessoal ama, eles servem em um pote de 5 quilos, tem um de 10 também. E você, se é um consumidor ou se você tem o seu negócio, você pode comprar também e ser um revendedor. Então, queria agradecer o pessoal aqui do Gênesis Açaí, que sem sombras de dúvidas é um parceiro que acredita na gente e a gente está muito feliz e agradecido pela confiança. O segundo, eu quero falar já da Casa Patrício. Esse é um presente para você. Obrigado. Tá? Você pode... É um voucher que eles deram para você ir lá na loja e escolher a roupa que melhor te agrada. Que tá? legal. É por isso que nós também sempre se apresentamos aqui de uma forma adequada, porque nós temos o pessoal da Casa Patrício, representado pelo Daniel, nosso grande amigo,
e eles entregaram também para os nossos convidados, para você ir lá, conhecer a loja, conhecer a qualidade das roupas, que trabalha mais naquela linha italiana, tá? Então, perfeito. você vai lá que você vai amar. Esse é um voucher que você ganhou para trocar numa peça lá. Eu sei que você também não é muito apreciador de café, mas você disse que na sua casa tem pessoas que gostam muito de café. Esse é um café... vai amar. Esse é um café especial da família Garcia, mais de 40 anos aí no mercado. A preocupação é sempre levar para o consumidor a melhor qualidade de café, e eles fizeram entender que de fato eu precisava dessa qualidade. Esse é um café caramelo com mel, 100% arábica, 87 pontos e uma torra média. Para quem gosta do café, para quem é amante do café, eu sempre vou dar essa dica. Pega o seu telefone, aqui, ó, escaneia esse QR Code, você vai saber a origem desse café, quem é o produtor desse café e na cidade onde ele é produzido. Então, quero te entregar também e agradecer aqui o pessoal da família Garcia. Legal. Eu vou te entregar esse livro, a gente tem feito com todos os nossos convidados. Esse é o meu livro, eu lancei ele em 2021, ele traz o título do Carandiru ao Palácio. Carandiru é o bairro ali da Zona Norte onde eu nasci, e o Palácio foi aonde eu entrei para ser homenageado por ter conquistado a Copa da UEFA naquele ano, de 2004, e a La Liga no mesmo ano. Então foi um ano histórico do Valência, e Deus me fez lembrar da promessa que ele me fez quando eu estava lá no bairro do Carandiru. Eu espero que possa fazer sentido para você, que você também depois dê o seu feedback, que essa história possa te motivar, fazer dar risada, te emocionar e trazer algum conhecimento para você também. Por último, não menos importante, a Prosperity Premium, que é uma loja de decoração, de presentes e de joias em pedras naturais, que está localizada aqui em Alphaville. Se você é da região, procura ali no terceiro piso do shopping Iguatemi, a loja Prosperity Premium. Tenho certeza que você vai se apaixonar por tudo que eles entregam ali, tá bom? Eu acho que, Carlos, da minha parte, fechou. É isso. Quero Certinho. agradecer ao pessoal do Projeto Social Ricardo Oliveira, da Zona Norte de São Paulo, ali no Tucuruvi. Quero agradecer também o pessoal lá de Itapetininga. São mais de 300 crianças juntando os dois projetos e mais de 15 mil famílias impactadas com esse trabalho, com esse projeto social, que tem alcançado e transformado a vida de muitos jovens e dos seus familiares também. Conrado, última pergunta. E é mais difícil. A pergunta mais difícil a gente deixa pro final. Legal. Essas são as boas. A vida no esporte? Essa foi difícil. Depois de tudo que a gente falou, de ambiente, de família, de ter uma família que vem do esporte, com certeza, a vida no esporte. O esporte é meio de transformação. O esporte transformou minha vida e espero que transforme a vida de milhões de brasileiros, porque a nossa nação precisa ser transformada pelos valores do esporte. E não é alto rendimento, não. É valor do esporte. Eu queria agradecer demais a vocês, a oportunidade. Obrigado pela ajuda aí com indicar para onde eu tenho que ir. Fazer essa troca foi muito legal, uma experiência sensacional. E vai ficar para minha vida. Eu quero um autógrafo, por favor. Claro, com certeza. Tá? E espero... Obrigado da torcida. Eu fiquei muito feliz. Estarei nas Olimpíadas e volto aqui, se vocês me convidarem, pós-Olimpíada, com uma medalha no peito. E já está convidado. Aproveitando então, enquanto o Ricardo vai assinando, deixa um recado para as pessoas que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, um conselho. E fica à vontade para você falar o que está dentro do seu coração para as pessoas que nos acompanham. Se você tem um sonho e esse sonho vibra no seu corpo, vá atrás dele. Pague o preço. No pain, no gain, pague o preço sem ser intenso e extrapolar, mas sendo intenso naquilo que tem que ser feito. Pode não ser esse mês, pode não ser nessa semana, pode não ser esse ano, mas em algum momento, se você vibra isso, você vai atingir aquilo que você deseja. Então, eu recomendo sempre através do esporte, porque acredito que as pessoas que assistem a nós são do esporte. Se o seu sonho
é através do esporte. Vai até onde você precisa ir. Vai buscar aquilo que você precisa. Vibra aquilo que vibra dentro de você. Externa para fora. Esteja num ambiente legal que te proporcione isso. Porque às vezes a gente quer, eu quero ser jogador de futebol, mas eu moro no meio do lago. Talvez você tenha que ir para um time de futebol. Assim como eu quero ser nadador, mas eu não tenho uma piscina, você vai ter que dar um jeito. Eu viajava com 13 anos de idade, 50 minutos entre estados, para sair de casa, treinar, nadar, dormir na casa da minha avó, voltar, treinar no sábado, competir no domingo. Foi assim, porque eu queria ser campeão olímpico. Simples assim. Você tem que lutar por aquilo que você acredita, por aquilo que você deseja. E coloca Deus na sua vida, porque vai fazer total diferença. E deixar as coisas muito mais leves. Faz parte do seu contratempo, faz parte de nem tudo dar certo, mas se você tem Deus no coração e vibra aquilo que você sente aqui dentro, você vai atingir aquilo que você deseja. Por último, Carlos, antes da gente terminar, quero agradecer aqui ao Cleiton do Alpha Cast. Que ambiente maravilhoso, equipamentos de última geração, a recepção desde quando nós chegamos aqui. Muito obrigado, a gente está feliz de estar aqui na casa, sucesso, forte abraço. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso episódio do podcast do A Vida do Esporte. Valeu, gente. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Conrado, novamente. Obrigado, doutor Carlos. Tamo junto. Um abraço. Obrigado, Ricardo. E bora nadar mais rápido, que é o que a gente fala em todo vídeo lá na personal. E bora nadar mais rápido, é isso aí. É isso Valeu, aí. gente. Valeu, abraço. Valeu, Tchau, tchau.